Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de intimidade com o Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica até o final para ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje e nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. E também faz a sua inscrição, compartilha, deixa o seu comentário e não esquece de deixar o seu like para dar mais engajamento no nosso canal. Quando você deixa o like, quando você faz um comentário, o YouTube entende que é um bom conteúdo e ele indica para mais pessoas. Então, seja você também um emissor da palavra do Senhor, faça a sua parte no reino de Deus. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 18. O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor:
Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire, ó Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Aqui no capítulo 18 nós vamos ver uma passagem em que o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. E Abraão ali se sentiu extremamente lisonjeado, privilegiado, e ele sai correndo para preparar tudo de melhor numa questão de recebê-los, né? E prepara um banquete, fala para o servo preparar o melhor novilho, ele escolhe lá o melhor novilho, fala para Sara fazer os pães, e ele vai lavar os pés e fala para eles ficarem debaixo da árvore para descansar, para comer. Não que isso fosse necessário, né? Mas era um modo dele, como que eu vou explicar? Demonstrar ali aquela gratidão que ele estava tendo de estar recebendo uma visita tão ilustre, né? Imagina, a melhor de todas na vida. E aí ali Deus vem reafirmar para ele que Sara vai ter um filho, embora eles fossem bem velhos já. Sara estava com 90 anos, Abraão com 100 e 99, né? Quase 100. E ali ela duvidou, né? E depois, pelo medo, ela acabou mentindo, né? Que ela tinha duvidado, mas o Senhor tudo sabe. E ali ele a repreendeu assim, de uma forma branda, mas a repreendeu, né? Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste, né? Porque ela negou que ela tinha rido, que ela tinha duvidado. Porque não existe nada impossível, né? Para o nosso Deus. Nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Claro que, humanamente falando, uma mulher com 90 anos já não menstrua mais, já não ovula mais, né? E é impossível ter um filho, mas para Deus não é impossível. E é igual eu falei para vocês no vídeo passado, quando Ele tem um propósito em nossas vidas, acontecem coisas que nós nem imaginamos e consideradas, sim, humanamente falando, impossíveis, né? E aí Deus, nesse momento, Ele veio anunciar a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, porque ali estava imperando o pecado, assim, demasiadamente forte. As pessoas não acreditavam em Deus naquela época, né? Aquela cidade ali estava toda corrompida, era muito pecado, era muitas coisas ruins, e Deus ele vem anunciar que ele ia destruir ali, porque senão aquela maldade, aquela depravação toda ia se esparramar por outras cidades, então era melhor cortar o mal pela raiz, né? E aí Abraão ele tem o sobrinho dele Ló lá nessas cidades, e ele interfere, assim, ele intercede, aliás, e aí ele pergunta a Deus se por acaso tivesse algum justo, né, se Deus destruiria, porque Deus é um justo juiz, né, e Deus fala que por amor, nem que fosse de 10 justos, né, Abraão vai persistindo, vai perguntando, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 10, né, e ele vai insistindo ali, perguntando para Deus, e Deus vai respondendo que por amor de 10, ele não ia destruir. E depois que Abraão fala várias vezes, daí Deus termina de falar com ele, se retira também. E aqui a gente vê que a gente acaba muitas vezes intercedendo por pessoas que a gente acha que pode ter uma salvação, pode ser justo. A gente não conhece de verdade o coração de ninguém, né? Malemar o nosso, só Deus para saber. Mas cabe a nós muitas vezes orar por muitas pessoas, né?
Às vezes a gente nem sabe direito por quem, mas faz uma listinha. Às vezes a pessoa te pede para orar por ela, faz uma lista, anota, porque às vezes a gente esquece. Então ora por essa pessoa, ou pela pessoa que você sabe que está precisando, a pessoa que você vê que está perdida nesse mundão aí. Ora por elas, porque a gente não pode desistir das pessoas, né? A gente não pode. E muitas vezes o que a gente pode fazer, a única coisa realmente é orar, porque às vezes você fala, você mostra, e aí você é o chato, você é o caretão, né? Então, se você já falou, já insistiu, mas a pessoa não quer enxergar, ela acha que o mundo é melhor, né? Porque é aquilo, a pessoa muitas vezes quer passar a eternidade com Deus, mas não passa 10 minutos do dia com Deus. Então é uma coisa assim bem hipócrita, né? Mas as pessoas geralmente não pensam nisso. Aí fala, não, mas Deus é Deus de amor. Mas, gente, Deus é Deus de juízo e de justiça. Ninguém pode esquecer disso. A gente tem que andar nos caminhos do Senhor, a gente tem que fazer as coisas conforme a vontade dele, não conforme a nossa carne, igual eu já falei também sobre isso para vocês no vídeo passado. E a gente encerra aqui esse, nós vamos ver o que aconteceu no capítulo que vem, no capítulo 19, e vamos ver como que foi se fazendo toda essa história, tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante para você, compartilha, manda para alguém que você ama, para alguém que é importante. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.